Foi para conta o terceiro dia já de Copa do Mundo, como passa rápido, né? E nesse vídeo a gente vai falar muito sobre o jogo do Brasil, o que eu achei de positivo, de negativo, o que precisa evoluir, o que deu errado, o que deu certo nesse empate entre Brasil e Marrocos e também sobre os outros 3 jogos do dia. Certo, você está no canal Miguel Fortunato, Futebol de Seleções, seu lugar para ficar bem informado sobre as coisas da Copa do Mundo. Peço seu like, peço a sua inscrição e também que você deixe a sua opinião nos comentários sobre o que você achou das partidas deste sábado. Bom, vamos começar então com Brasil e Marrocos, empate em 1-1, a seleção brasileira jogando num sistema... ora era um 4-4-2, ora era um 4-2-3-1, acho que nem o Ancelotti se definiu muito bem, né? Ora um 4-3-3, porque assim, quando o Vini fica aberto e o Rafinha aberto do outro lado, e o Paquetá compõe o meio, é um 4-3-3, né? E muitas vezes esse desenho aconteceu. Quando o Paquetá faz mais ao lado e o Rafinha dobra com o Vini, o sistema muda. O problema é que com essa configuração de jogadores, o Ancelotti ele não conseguiu definir um modelo, né? Porque qual que era o modelo que deu certo? Na minha opinião, quais foram as 2 melhores atuações da seleção brasileira com o Ancelotti, onde o Brasil aparentava-se que tinha um trabalho em andamento e que a coisa poderia andar? Contra a Coreia do Sul, tudo bem que é um time que jogou mal, marcou muito espaçado, tal, é um encaixe muito ruim para a Coreia do Sul jogar contra o Brasil, e contra Senegal, aí sim, um time de pegada, um time de pressão, de força, onde o Brasil conseguiu ir bem. O que tinha nesses 2 jogos? Tinha Rodrigo dobrando com o Vini no lugar do Rafinha, fazendo essa função, e tinha o Estevão, onde está o Paquetá, e o Matheus Cunha na frente. Andava muito mais, né? Porque você tinha a dobra, Vini e Rodrigo. O Rodrigo dava uma capacidade de pressão muito maior. E você tinha o Estevão, que era a flecha pelo lado direito. Além dele fazer o corredor muito bem, ele entrava muito bem na área para ocupar o espaço que o Matheus Cunha gerava. E o Vinícius Júnior, naquele sistema, como o Rodrigo compensava muito mais defensivamente que o Rafinha, o Vinícius Júnior tinha muito mais liberdade de flutuar. Aqui o que acontece? Como o Brasil perdeu essa solidez de definições táticas, e o Ancelotti me parece um pouco perdido de não saber o que fazer, né? Porque ele ia mudar o sistema, aí ele perde o Wesley, aí ele tem que mudar de novo. Eu acho que o Ancelotti não tem convicção nenhuma de como que ele vai tocar essa sequência de Copa do Mundo, do meio para frente, né? Até do meio para trás tem algumas questões também, mas enfim, é muito complicado isso. E aí você pega um time montado, né? O Brasil não sabe se vai jogar com o Igor Thiago como esse jogador mais terminal, apesar de ele não ser um 9 de referência, né? Ele é um jogador mais de transição, ou se vai jogar com o Matheus Cunha, dando espaço para o Vini e para algum outro jogador infiltrar. Então, o Brasil não sabe. Do outro lado, o Marrocos, trocou de treinador agora, o Ounabi estreou em março, mas já é um trabalho, né? Ele pegou um trabalho muito bom, e ele já estava dentro do sistema, porque ele era o técnico da Sub-20, então ele já estava junto ali no sistema, ele já sabe como a coisa anda, né? Jogadores que estão nesse time já passaram pela mão dele, então é um trabalho que segue e tem pequenas mudanças autorais de um treinador para o outro, de um gestor para o outro, mas é uma sequência, não é uma ruptura. O Ancelotti, ele rompeu com o próprio trabalho. Ele tinha uma ideia e rompeu com o próprio trabalho. O Marrocos entra em campo sabendo o que ele quer. O Marrocos entra em campo para dominar o meio, para roubar a bola e para atacar espaço. E fez isso muito bem. Foi um domínio muito grande, né? O Bilal El-Kanous na esquerda eu achei uma escolha acertada, né? Ele colocou entre a característica de um jogador mais rápido para substituir o Ezzazzouli e o melhor jogador disponível, ele optou pelo melhor jogador disponível. E o Bilal El-Kanous é um cara destro que joga pelo lado esquerdo, então ele cortava muito bem, ele deu um baile no Ibanez no primeiro tempo, né? Eu acho até que ele pode ter queimado um pouco o Ibanez na seleção brasileira, pode ser que ele tenha perdido a oportunidade. E o Marrocos dominou o meio com o Boadi, que esse menino que
talento, potencial de craque, de jogador de elite, né? Porque ele tem 18 anos e ele tem uma consciência de jogo espetacular. Enfrentou a seleção brasileira na sua estreia em Copa do Mundo com muita autoridade, né? E um meio-campo que dominou as ações. Casemiro e Paquetá jogaram muito mal, foram muito superados. E Marrocos poderia ter feito gols no primeiro tempo. Faltou um pouco mais de apuro para aproveitar as oportunidades, mas o domínio foi muito grande, né? O Brasil conseguiu sair no lucro no primeiro tempo, com o gol do Vinícius Júnior ali, que ele fez ali uma jogada individual espetacular, né? Um desencontro de marcação, o El Anaoui acabou saindo da marcação dele, aí quando ele voltou, ele perdeu a passada, e o Vinícius Júnior aproveitou com toda a qualidade que tem, fez o gol. Mas assim, a seleção brasileira foi muito dominada no primeiro tempo. No segundo, o Marrocos deu uma cansada, mas o Brasil ficou com a bola, mas o Marrocos não sofreu nada. O Brasil nada conseguia criar, só tinha posse territorial, né? Pouquíssimos lapsos ali de chance. E a grande chance da vitória no final, depois com as alterações, o Brasil não cresceu com as alterações, né? Até ganhou um pouco mais de solidez defensiva com o Danilo, com o Fabinho. Eles conseguiram entrar bem, dado o contexto, apesar de ser um Marrocos que parou de assustar no segundo tempo, não comprometeram, né? Mas a grande chance no final, depois com as alterações, quando o Marrocos botou sangue novo, foi de Marrocos. A defesa do Alisson no final salvou o Brasil de uma derrota. Então, assim, eu acho que o Brasil, num cômputo geral, ele escapou da derrota. E apesar do Brasil ter jogadores um pouco melhores, a gente vê que Marrocos é um time muito melhor. Então, se tivesse que ter um vencedor ontem, seria a seleção marroquina. Então, assim, na minha opinião, o Brasil está muito longe de ser uma seleção postulante a ganhar essa Copa. Tem algumas coisas boas? Tem. Você tem aí o Douglas Santos, que foi bem na lateral direita. Você tem aí o Bruno Guimarães, que fez uma partida legal, não foi espetacular, mas foi legal. O Vini Júnior decidindo num lance. Mas só, é muito pouco, sabe? O Danilo foi bem, mas eu não sei se o Danilo é confiável para uma Copa do Mundo no estágio da carreira que tá. E eu acredito que não. O Fabinho substituiu bem o Casemiro. Será que na hora de enfrentamentos mais agudos, com mais intensidade, o Fabinho vai dar conta do recado? O Fabinho pegou cenários até agora onde ele pegou adversários mais cansados, adversários que pouco atacaram, né? Como foi o Egito no segundo tempo, agora o Marrocos no segundo tempo. Será que o Fabinho dá conta do recado de enfrentar o meio-campo da Espanha, o meio-campo de Portugal, o meio-campo da Inglaterra, o meio-campo do Japão, da Holanda? Esse tipo de coisa que a gente tem que pensar, né? Mas assim, eu acho que no final, assim, para concluir, os dois times sentaram no empate, apesar do Marrocos ter tido a chance do jogo no final. Os dois times sentaram no empate ali, correram um pouco o risco, porque sabem que agora ganhar de Escócia ou Haiti, com 4 pontos eles estão dentro, né? E vamos ver como é que vai ser essa briga por esse primeiro lugar. Temos basicamente, na teoria, 3 times brigando por esse primeiro lugar, e vamos ver o que vai dar nesse grupo. Então, vamos para o segundo jogo do grupo aqui, para a gente poder emendar o assunto. O Haiti e a Escócia se enfrentaram, né? A Escócia ganha, a Escócia lidera o grupo. A Escócia está um empate de se classificar, porque nas contas que a gente fez aqui, 4 pontos está dentro, né? Provavelmente até times com 3 pontos devem passar entre os melhores terceiros. Então a Escócia, ela fez o que tinha que fazer. Sofreu e tal. Sofreu, porque o futebol é difícil. O Haiti, a gente falou aqui no vídeo do Haiti, né, que não é um time de coitados. Quem assistiu o vídeo aqui sabe disso. O Haiti é um time de jogadores que jogam na Europa. Tem muito jogador naturalizado, que veio, que chegou agora, que precisa de entrosamento. Mas, pô, você tem jogador aí do Campeonato Francês, você tem jogador da Premier League, você tem jogador que joga Libertadores. Não são 11 coitados que jogam numa liga amadora do Haiti, sabe? Como algumas pessoas que não acompanham podem pensar. Não, você tem todos esses jogadores aí jogam em times competitivos do futebol mundial.
Então, a gente tem que respeitar, né? E o Haiti competiu. A questão é, a Escócia, ela não tem nenhum conforto em ter que tomar a iniciativa do jogo, né? E a gente viu isso, ainda mais que a Escócia está sem o Billy Gilmore, que ficou fora da Copa, que é o seu principal criador, teve que colocar o McTominay numa posição mais para trás, tirou a área do McTominay, né? Porque o McTominay, a gente explicou no vídeo da Escócia, né? Que ele alinha como segundo centroavante. A Escócia optou por um 4-4-2, colocar dois homens ali na frente, para tentar ganhar duelos, gerar finalização, gerar um rebote, né? E foi o que aconteceu. Foi um rebote que gerou a finalização ali do Maguinho, que chuta muito bem, e gerou o gol da Escócia. A Escócia achou o seu gol, sofreu pouco defensivamente, e foi um jogo disputado, foi um jogo apertado, né? A principal linha de escape da Escócia, o Doak, pelo lado direito, botou velocidade, né? Disputou muitas bolas ali. Ali daquele lado também tinha um jogador mais perigoso do Haiti, que era o Providence, que a gente tinha falado, que é um jogador perigoso, de qualidade, né? O Haiti teve chance de empatar com o Pirro numa cabeçada no final, um jogador muito forte. E o Haiti mostrou competitividade, é um time que tem força física para duelos, né? A gente vai fazer o vídeo projetando o Brasil e Haiti, mas assim, eu não sei se o Haiti vai ter perna para aguentar a seleção brasileira, principalmente entrando no banco, segundo tempo e tal. Mas eu acho que vai conseguir impor competição no jogo. Eu acho que o Haiti tem estrutura defensiva para conseguir impor competição. Claro que você toma gol cedo, aquela coisa, mas eu acho que o Haiti não é um time para ficar tomando goleadas homéricas na Copa do Mundo, até porque tem jogadores que jogam num nível bacana, tá? Vamos para Catar e Suíça. Como diria um amigo meu, o Gabriel Curti, lá do Grande Prêmio, precisa até trazer ele para fazer um vídeo aqui comigo qualquer dia. Futebol não aceita desaforo, né? O Gabriel Curti, ele torce para a seleção da Suíça, eu lembrei dele. Grande abraço para ele. A Suíça enfrentou um clima quente, como a gente falou nos vídeos, Santa Clara é calor, mas é mais suportável, né, por conta do oceano, dos ventos do oceano. Estava em torno de 30 graus ali, né? A temperatura variou entre 27 e 32 graus. Tava sol, não estava um sol assim impossível de jogar, mas estava sol. A Suíça tentou jogar se poupando, né, para tentar não sofrer com isso. Só que assim, blasé demais, né? A Suíça dominou o jogo. É impressionante a diferença entre as duas equipes de capacidade, de fisicalidade. Era ver como o Embolo ganhava com facilidade os duelos contra o Pedro Miguel e o Cook, mas a Suíça ficou controlando, e numa desatenção no final tomou um gol de cabeça. Acho interessante aí a forma de jogar, né? Tinha o anúncio de 3 zagueiros no começo, mas a gente sabia que era do jeito que está aqui, com linha de 4, né? O Webster não é ala, ele é um meio aberto pela direita. Acho que a Suíça controlou com tranquilidade, faltou mais senso de urgência para fazer os gols, né? Porque tinha capacidade para isso. Acho que o Ndoye fez uma partida muito ruim e é difícil a gente ficar afirmando essas coisas, mas acho que a Suíça meio que deu uma subestimada no Catar. E aí o futebol é isso, cara. O futebol não perdoa certas coisas. Faltou fazer o segundo gol, faltou matar o jogo, e o Catar, com força, foi lá e fez o seu primeiro ponto na história das Copas. Tá de parabéns aí pela resiliência e tá na briga, né? O Catar tá na briga. Agora vai jogar com o Canadá, vai jogar com a Bósnia, e vai no se se puede, quem sabe o Catar não consegue aprontar e se classificar. A gente estava de coração aberto para ver as surpresas acontecerem. Quanto à Suíça, eu acho que é um time forte, muito bem treinado, não muda a minha opinião, e acho que a Suíça tem tudo para dar a volta por cima, né? Ela tem um confronto muito confortável para ela contra a Bósnia agora, que é o tipo de time que ela está acostumada a jogar e acostumada a vencer. Então eu acho que a Suíça tem totais condições de dar a volta por cima. Vamos ver como é que eles vão absorver esse tropeço, que foi aí a grande surpresa dessa primeira rodada.
E por fim, vamos fechar a conta aqui com Austrália e Turquia, né? Aquela história de que posse de bola não ganha jogo, né? A Turquia dominou o jogo inteiro, teve a bola o jogo inteiro, finalizou 30 vezes, teve muito mais posse, mas a Austrália que ganhou de 2-0 em duas esticadas, né? Uma do Irankunda, né? Que a gente tinha falado, é muito legal ver que as coisas que foram faladas, né, estudadas nos vídeos que a gente fez aqui, estão se concretizando nos jogos, né? E isso não é nenhuma mágica, né? É só estudar e acompanhar o que aconteceu no ciclo, porque muitas coisas do ciclo têm a tendência de se repetir quando a seleção joga, até porque é a mesma seleção que está em campo. Né? Então, mérito do Popovic, né? A gente falava aqui muito sobre o que ele ia fazer, se ele ia colocar um ataque mais físico e mais pesado, ou se ele ia com esse ataque leve de Irankunda e Churré. E ele apostou nos garotos, nos filhos de refugiados aí que estão representando a camisa da Austrália e deram conta do recado, né? A esticada do Irankunda por gol em velocidade foi espetacular. E depois o Metcalfe numa finalização de fora da área, uma falha do goleiro turco, mataram o jogo. A Austrália aproveitou as oportunidades, a Turquia não, né? O goleiro da Austrália foi muito bem, o Beach, e aí outro mérito, né, do Popovic de encontrar o melhor goleiro possível para esse jogo, o goleiro que está melhor, e ele deu conta do recado. Mérito do Popovic de acreditar no Harry Suter, que estava há muito tempo sem jogar, quase 2 anos sem jogar, e ele acreditou no Harry Suter para fazer essa zaga, e ele jogou muito bem. Então, assim, mérito do treinador. E do lado da Turquia, eu acho que a Turquia atacou mal, e a gente fala de uma seleção que sabe furar linha baixa, que tem bons nomes, né? Teve que usar o Yildiz no segundo tempo, que estava fora de forma, para ver se no desespero conseguia o gol, mas eu acho que a Turquia atacou muito por dentro. Ela caiu na teia de aranha da Austrália, sabe? Alargou pouco o campo. E a Turquia joga, geralmente, com o Arda Güler centralizado, e aí coloca um jogador aberto pela direita, que estava sendo o Yilmaz nos últimos jogos, né, com o Yildiz na esquerda. Por conta da ausência do Kenan Yildiz, o Yilmaz foi para a esquerda, mas eu acho que assim, ele colocou o Arda Güler ali, e com o Arda Güler pela direita, ele flutua muito e o campo não se alarga, né? O Çelik tentou suprir ali na passagem do corredor, mas mesmo assim as jogadas da Turquia não estavam fluindo pelos lados. Então, quando você alarga pouco o campo, fica mais fácil para o adversário fechar o espaço. Então, toda vez que a Turquia tentava uma finalização, tinha muita perna ali, verde, amarela e branca, bloqueando. E isso foi uma dificuldade, assim, com essa falta de espaço, o Aktürkoğlu não conseguia mexer e não funcionou o sistema com falso 9. Ele demorou muito para colocar o Deniz Gül como 9, que era a substituição óbvia, né? Você colocar um outro cara com mais presença de área para tentar aí gerar um espaço junto com o Aktürkoğlu. Ele demorou muito para fazer isso. E ele fez isso quando estava 2-0. Aí a vaca já estava indo para o brejo, o time já não estava bem, e a Turquia não conseguiu reagir, né? E a jogada forte da Turquia, que é a bola parada, com esses zagueirões altos da Austrália aí, até o narrador da Globo, Vinícius, né, falou que somar a altura dos 3 dá quase 6 metros, né? É basicamente isso. Então, parabéns à Austrália pela vitória, mostrando que futebol é efetividade, e esse grupo embola, né? A Turquia vai ter que reagir contra o Paraguai, e a Austrália agora está um empate de se garantir na próxima fase, e é impressionante como a instituição Austrália em Copa do Mundo, depois de um ciclo horroroso, acha o time, se fecha e vai lá e compete, né? É realmente um caso a se estudar. Certo, gente. Então essa foi a análise do terceiro dia. Volto em breve com a análise do quarto dia. Um grande abraço e deixem nos comentários o que você achou da seleção brasileira, o que você achou dos jogos do dia. Até a próxima.